Muito bom dia, eu saúdo a toda a comunidade com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que justifica esse encontro. Eu quero agradecer a presença de todos vocês nesse momento. Quero reconhecer o trabalho das lideranças, da diretoria, do Mackenzie, porque o Conselho Deliberativo, há algum tempo atrás, recomendou que nesse dia de aniversário do Mackenzie, fosse separado um momento para que nós, comunidade daqueles que servem e que trabalham no Mackenzie, pudéssemos estar reunidos em louvor, em gratidão e glorificando o nome do nosso Deus. É Ele que sustenta essa instituição, é Ele que sustenta as nossas vidas e por isso nós estamos reunidos para reconhecer que só Deus é quem é o responsável pela vida e pelo sucesso do Mackenzie e pelas nossas vidas. Vamos ler um pouco do Salmo 100, está no nosso programa de culto, e ele explica o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Salmo 100, versículos de 1 a 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade. Vamos agora continuar adorando ao nosso Deus através do coral.
Oremos. Nós te louvamos, Senhor, por esta manhã. Nós te agradecemos pela bênção de podermos estar aqui na tua presença, nesta atitude de oração, de adoração ao teu nome, de exaltação, Senhor, à tua santidade. E nós te pedimos, Senhor, que tu possas ser com cada um de nós neste momento. Que tu possas, meu Pai, sondar os nossos corações e ver se há algum caminho mau, Senhor, para que nós possamos, diante de ti, confessar os nossos pecados, receber de ti, Senhor, a mensagem que tu tens reservada para os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, celebrar este culto, render-te esta homenagem que só tu és merecedor. Senhor, que nós possamos estar com o coração puro diante de ti, para que nós possamos te adorar em verdade de coração. E por isso, Senhor, eu te peço que tu possas receber este culto que nós celebramos, agradecendo a ti, Senhor, pelas grandes bênçãos derramadas sobre o Mackenzie nos 149 anos da sua existência. Fica conosco nesta manhã, neste início de tarde, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nós entoaremos um cântico agora. Convido ao maestro Passival que dirija todos cantarem. E vamos ficar de pé, para que nós possamos cantar ao Senhor mais um cântico nesta manhã.
Ainda em pé, irmãos, leamos juntos o texto de Romanos 5, versos 6 a 8. Todos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Curvemos as nossas frontes. Ó Deus, cônscios da mensagem do Evangelho retratada nesta passagem de modo tão nítido, que o Senhor nos amou, apesar da nossa condição pecaminosa, é que comparecemos diante do teu altar de graça para confessar ao Senhor os nossos pecados. Pecados que cometemos, ó Deus, pelo fazer aquilo que não devíamos, ou pensar, ou refletir, ou nos conduzimos, ó Deus, de maneira dissonante da tua vontade, ó Deus. Pelo que suplicamos a ti, que as virtudes, os méritos do Senhor Jesus, granjeados na cruz do Calvário, recaiam sobre todos nós. Que pelo teu Espírito Santo seja aplicado mais uma vez sobre os nossos corações os benefícios da tua divina graça, do teu perdão maravilhoso sobre a vida de cada um de nós. Para que possamos comparecer diante da tua face, imbuídos do teu grande amor, da purificação que realizas em nossos corações, e possamos adorar-te de maneira verdadeira, autêntica, como o Senhor requer de nós. É assim que te suplicamos, nos méritos e no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos.
assentados como estamos, curvemos as nossas cabeças e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, neste momento de culto, nós queremos te agradecer. Agradecer pela oportunidade singular de, no meio do dia, de um dia normal de atividades no Mackenzie, pararmos essas atividades para te prestar um culto que só a ti é devido, em gratidão pela vida dessa instituição, que há 149 anos atua na educação e agora mais recente na saúde, no cuidado com a saúde. Te agradecemos, ó Deus, por todos que aqui já passaram e deram a sua cota de contribuição, seja na gestão, no conselho, nas escolas, nas direções das escolas, os professores. E, em especial, te agradecemos pelos alunos que também por aqui passaram e que hoje desempenham suas funções nas mais diferentes esferas da sociedade, aplicando o aprendizado que aqui obtiveram nos bancos das escolas. Nós te louvamos por isso. E te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua boa mão sempre esteve com o Mackenzie em todo esse tempo. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristezas, de dificuldades, nas lutas, nas questões judiciais históricas, mas nós te louvamos, porque em todos os momentos o Senhor não se esqueceu de nós. E nós somos gratos pela governança que temos hoje, pelos gestores que temos, por cada um que dedica do seu tempo e contribui com a sua capacidade intelectual para o crescimento dessa instituição nas suas várias áreas de atuação. Que cada um, na sua responsabilidade de gerir, de administrar, de conduzir, reflita o caráter cristão em suas vidas e nos seus atos, naquilo que praticam, e que possamos glorificar sempre o teu nome. Nós te agradecemos pela existência da instituição Mackenzie, tudo que ela tem feito ao longo desses 149 anos, e te somos gratos por isso, pela tua boa mão conosco. Nos abençoe ao longo deste culto, que a palavra fale profundamente aos nossos corações. Se conosco, nós te pedimos, agradecidos sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Esse momento é de celebração e nesse momento no qual nós recebemos com o coração muito exultante toda a comunidade mackenzista, aqueles que colaboram na entrega dos nossos serviços, na missão de educar e transformar pessoas, vidas, aqueles que nos oferecem condução, que nos oferecem liderança nos conselhos, que estão aqui também presentes, aqueles que representam a nossa associada vitalícia, que é o nome técnico para aquela que iniciou o Mackenzie, em tempos passados, por intermédio da nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos do Norte, e que hoje são representados pela herdeira, de fato, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que está representada aqui por sua liderança maior também. Nós juntamos os corações para agradecer a Deus, e é tempo de festa, é momento de festa. Só que à medida que eu meditava na palavra de Deus e pensava sobre essa questão da festa, eu já tinha uma clara ideia da passagem que eu queria compartilhar com vocês. O que me vinha à memória são dois eventos um tanto assim cômicos. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, no restaurante de um hotel no qual eu estava, um hotel Holiday Inn, na cidade de Jakarta, na Indonésia, no país Ilhas da Indonésia, e ali comendo alguma coisa, acompanhado de um colega, pastor também, havia um grupo que cantava. Teve época no Brasil, no passado, onde todo restaurante que a gente ia, todo lugar que ia, tinha alguma música ao vivo. E na Indonésia parece que isso permaneceu. Não qualquer lugar que você vai ter música ao vivo. E estávamos lá e, de fato, aquela banda era interessante. E a moça que fazia o vocal tinha uma voz muito agradável. Ela era, obviamente, indonésia e cantava a maior parte de suas músicas em Bahasa Indonésia. Mas, de repente, alguma coisa começou a incomodar o ouvido
E aos poucos, juntos nós viramos para a banda e prestamos atenção para o que ela cantava e soava estranho, porque ela dizia algo mais ou menos assim: moça, assim você me mata. E de repente veio a compreensão e eu disse: eu não acredito que eu estou escutando Michel Teló cantado em ritmo de jazz em Jacarta. 2 anos depois, de volta no país da Indonésia, mas dessa vez em Denpasar, também sentado na mesa de um restaurante, contávamos para os nossos anfitriões esse ocorrido engraçado. Enquanto a banda tocava no fundo, eu contei a história da música brasileira, que aqui seria uma música considerada, qual é o termo que se usa? Brega? Talvez. E que ali estava sendo cantado como supra-sumo. E não é que exatamente enquanto eu contava a história, eu começo a ouvir no fundo: vamos para a festa no apartamento do latino. Cantado com sotaque de Bahasa, Indonésia, mas naquele português macarrônico que só um estrangeiro conseguiria fazer. Mas se é fácil rir dessas situações, é fácil rir da ideia de ouvir algo tão inusitado quanto isso, nem sempre é fácil encarar o fato de que muitas vezes nós deixamos de ir à festa para a qual somos convidados, a verdadeira festa. Que nós temos festas alternativas, que ao final não vão dar em muito. E perdemos a oportunidade da maior festa, do maior banquete para o qual somos convidados. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanha. Se não, ouve prestando atenção o que está acontecendo aqui no Evangelho de Mateus. Eu vou ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Eu vou mencionar alguns versos para te dar contexto e depois entrar no capítulo 22. O que está acontecendo aqui é que Jesus está discutindo com os seus conterrâneos, que eram aqueles que tinham sido preparados por gerações para receber o Evangelho e inaugurar a festa. E não se engane não, Jesus coloca em termos de festa. Essa festa tem vários nomes, ela é chamada das bodas do Cordeiro, da grande celebração, da grande festa, e aqui ela é chamada de banquete. Jesus está conversando com os seus conterrâneos e ele sente o profundo incômodo de ver a realidade de que familiaridade muitas vezes gera desprezo. Porque aquelas pessoas estão tão familiarizados com as promessas de que eles seriam um povo abençoado e abençoador, de que eles seriam usados por Deus para abençoar o mundo, que eles estavam deixando de participar da festa. E ele diz a eles: cuidado, vocês estão rejeitando aquilo que é a pedra angular. Vocês vão perder o bonde da festa, da celebração. Cuidado. E aí ele fala uma frase difícil, ele diz assim para eles: vocês dizem que conhecem as Escrituras, mas elas estão falando de mim, vocês não estão percebendo isso. O que vai acontecer é que o reino de Deus que era para ser para vocês, vai ser tirado de vocês e dado a outros que vão saber celebrar o reino. Vocês vão perder o reino por causa da dificuldade em celebrar a vinda dele. Agora, eu me sinto mais ou menos quanto a essa questão de festa, como quando disseram para o sapo que ia ter festa no brejo. E aí a garça, que era malvada, quando falou para o sapo que ia ter festa no brejo, e o sapo falou: oba! A garça virou e falou: mas bicho de boca grande não entra na festa. E o sapo respondeu, como todos vocês sabem: tadinho do jacaré. Mas cuidado, porque é fácil para você olhar aqui e ver o que eu vou ler e entender: poxa, aquelas pessoas eram ruins, né? Se recusaram a ir ao convite, se recusaram a ir à festa. E desviar o fato de que, na verdade, somos nós. Isso se aplicava ali para os conterrâneos de Jesus naquele momento, porque eles não percebiam e nem celebravam a vinda do reino. Isso se aplica hoje conosco, como povo de Deus, que muitas vezes somos tão familiarizados com as coisas de Deus, que elas deixam de ter a natureza celebratória que deveriam ter. Nesse contexto, nós lemos o evangelista contando que os sacerdotes, os fariseus,
ao ouvir essas parábolas de Jesus, perceberam que Jesus estava falando deles. E ficaram com muita raiva, queriam prender a Jesus e matá-lo. Porque como ousava ele dizer que o reino seria tirado deles e dado a outros que não mereciam? E aí Jesus começa a falar com eles e diz assim, versículo 2 no capítulo 22. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. A festa de casamento do filho dele, o banquete. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Nós lemos no relato dessa mesma parábola, em outro lugar, onde completa algumas partes que aqui não aparecem, que alguns estavam ocupados demais comprando ou vendendo campo, outros tinham comprado uma junta nova de bois e queriam ir arrumar os bois, cada um estava ocupado e tinha um a fazer para justificar o fato de que não poderia ir à festa do rei. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei, pensa, isso é Jesus contando uma história, contando uma parábola. As parábolas existem para ensinar um ponto através de não é um paralelo, não é uma símile, não é algo que você pega todos os pontinhos da parábola e destrincha como se cada um fosse uma parte do que Jesus estava falando, mas tem um ponto, uma moral, uma verdade espiritual que está sendo comunicada de uma forma indireta para arrebentar a resistência do coração. Né? Jesus continua aqui na história que ele está contando, na parábola. Perdão. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E é aqui que eu tenho certeza que grande parte das pessoas são perdidas, porque talvez você seja um daqueles que nesse momento vai ficar com a cabeça bugada com a afirmativa de que esse rei irado foi lá e matou todo mundo, e isso vai te impedir de considerar o resto. Mas isso significa, isso é um dispositivo que nós usamos na cabeça, quando a gente quer fugir de encarar uma verdade desconfortável, a gente acha um ponto para se agarrar, que seja controverso, que seja questionável, que na nossa cabeça não encaixe, e presos a esse ponto conseguimos ignorar o resto. Porque isso daqui é uma história. Jesus está contando que esse rei, então é uma dramatização. O ponto que ele quer fazer é um ponto verdadeiro, mas ele não está narrando um evento, ele está contando uma parábola. Então nessa parábola ele fala, o rei ficou muito bravo e mandou exterminar aqueles que mataram os mensageiros que foram convidar para a festa. Porque de fato, muitas vezes você convida alguém para uma certa coisa e essa pessoa se volta contra você. É isso que ele está dizendo ali, porque ele está falando daqueles que vão pregar o evangelho. Esse é o convite para a festa. Mas aí ele diz no versículo 8, então disse aos seus servos. Agora presta atenção nisso, não fica ali onde a cabeça da gente fica bugada no detalhe. Volta para cá. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Só que ele está falando isso para aqueles que eram exatamente os convidados originais, que tinham sido convidados porque eram as pessoas dignas. Eles eram aqueles para quem a festa era pretendida. Eles eram aqueles, eles representavam o que havia de melhor. Eles eram aqueles que tinham sido abençoados pelo rei, tinham feito sua fortuna, provavelmente era nobreza, era... Como é que chamam aí o pessoal das colunas sociais aí de jornal? Já quase não tem isso, mas quando era menino tinha os socialites, né? As borboletas, as mariposas, não sei. Mas era o beautiful people, a gente linda, os convidados originais. E o rei diz, os convidados originais no final das contas não eram dignos de vir para a festa. Porque não souberam atender o meu convite.
aí vem aqui a parte que, honestamente, para mim, não sendo um dos que, pelo menos historicamente, seria o convidado original, porque se tiver algum sangue de ascendência semelhante à de Jesus, é pouco na minha árvore genealógica, tem lá, mas não é tão forte. Afinal de contas, eu sou um daqueles que nasceu nos confins da terra, como a maior parte de vocês, não na Samaria, não em Jerusalém, não fazíamos parte daquele povo original, nós somos. Então, nesse sentido, o que eu vou ler agora na Bíblia para mim é maravilhoso demais. Doído para quem estava ouvindo lá, mas bálsamo para o meu coração. Porque na parábola, o rei diz aos servos: vai para as encruzilhadas, os caminhos, e convida a quem você encontrar. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala de banquete ficou repleta de convidados. Lembra que Jesus logo antes falou de forma objetiva, não por parábola. Ele virou e falou: o reino vai ser tirado de vocês e dado a outros que vocês não esperam. Essa abertura do reino para nós, os gentios, é a razão de estarmos aqui celebrando 149 anos dessa instituição. Termos recentemente celebrado 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Alguns anos atrás, celebrado 500 anos da Reforma Protestante. E todo ano marcarmos o nosso calendário pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o convite da festa foi estendido para nós que não éramos os convidados. Primeiro. Então os servos saíram pelas estradas, reuniram todo mundo que encontraram, o salão ficou repleto de convidados. O rei, porém, aqui tem um pedacinho interessante, eu vou mencionar rápido. O rei, porém, foi ver os que estavam à mesa e notou ali um homem que não trazia veste nupcial. É o seguinte, quando o rei mandou ir buscar todo o pessoal que não era os convidados originais, ele disse: veste-os apropriadamente para a festa. Ele mandou os servos dele qualificarem quem ele estava convidando para a festa para que estivessem lá. Mandou que eles trouxessem roupas nupciais, roupas celebratórias e tudo. Quando o rei entrou no salão, notou que uma das pessoas tinha se recusado a se permitir ser preparado para a festa pelo rei que emitiu o convite. Tinha insistido em manter a sua própria roupa e não quis dignificar a festa para a qual ele tinha sido privilegiado de receber um convite que não era originariamente seu. E mediante essa recusa, o rei manda jogar ele para fora. Ali Jesus está fazendo, claro, uma referência ao fato de que nós somos convidados para o banquete do filho dele, mas ele nos purifica e nos dá as vestes brancas que nós precisamos para usar, porque por conta própria nós não as temos. E se nos recusamos a sermos revestidos dele, então a nossa condição é muito horrível, porque a gente fingiu que aceitou o convite para a festa, mas não topou entrar na celebração. Então ele pergunta: amigo, como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? E então ele disse, ordenou aos seus servos: amarra os pés e as mãos desse cara, lança para fora nas trevas. Lembra de novo, não deixa isso te fixar. É uma historinha, é uma parábola. Não é historinha no sentido de falsidade, mas não tem a intenção de que cada ponto ilustre algo. É o ponto geral. Mas aí ele usa a frase: porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Eu quero colocar para vocês que isso daqui não é apenas uma questão de lição individual, e nem mesmo uma lição devocional coletiva que diz vamos aprender a celebrar a festa. É um pouco mais que isso. Eu acredito que Jesus está descrevendo um padrão que de modo diferente é observável na história da humanidade. Toda vez que nos tornamos confortáveis demais com a graça imerecida que Deus nos dá, corremos o risco de barateá-la. Nós nos tornamos tão familiarizados com ela que casualmente passamos a tratá-la até com um certo desprezo. É aquela história da diferença entre uma pessoa que recebe um convite para uma festa e se alegra grandemente porque se sente grandemente honrada, mas outra pessoa vira e fala: todo ano eu recebo esse convite, esse ano eu não vou não.
Já é tão comum, já não vale tanto. E eu creio que o padrão que Jesus descreve aqui pode de fato ser observado até mesmo nos grandes movimentos do cristianismo ao redor do mundo. Porque afinal de contas, onde é que começa a vitalidade da igreja de Cristo? Se não ali em Jerusalém. Mas Jesus chega e dá uma ordem e diz: espalha, vai para Samaria, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Mas todo mundo está tão confortável ali com a festazinha pequenininha que eles estão tendo, estão colhendo tantos benefícios do que começou ali, que não atendem à ordem e Deus manda grande perseguição. Eu vou dar para vocês 2000 anos de história em alguns segundos agora, então me acompanha que a corrida vai ser boa. Eu quero que vocês peguem a ideia geral. Então Deus manda perseguição, espalha o povo dele dali. A vitalidade aos poucos sai da região da Judéia e vai para a região da Ásia Menor, onde o grande movimento missionário cria um despertamento. E a igreja experimenta a cristandade, ou a pré-cristandade, o cristianismo original, experimenta ali uma vitalidade tremenda, mas em pouco tempo também se acostumam com aquilo. E acabam perdendo de vista o quão preciosa é a festa para a qual eles são chamados. E a vitalidade começa a decair ali. E começa a surgir no sul da Europa. E a grande vitalidade se transfere para a região da Espanha, da Galícia, para a região da Itália. E é ali que começa a experimentar agora uma vitalidade da igreja. Nos terceiro, quarto e começo do quinto século. Aos poucos começa um declínio ali também. E sabe onde surge o próximo bolsão de vitalidade na igreja? De reavivamento, de atividade. Dá para medir até na produção teológica dos pais da igreja naquela época. No norte da África. E grande força e vitalidade no norte da África. Eu não sei se você está pegando o padrão que eu estou sugerindo. Tá aqui, as pessoas começam a se acostumar demais, perdem o frescor da celebração do banquete, começam a desprezar a festa. Deus tira, ele falou isso para os judeus ali, não falou? O reino vai ser tirado de vocês e dado para outros que vocês não esperam. Mas ele sempre deixa um remanescente para trás, ele nunca elimina, ele nunca tira completamente, fica um remanescente. Mas em algum tempo a vitalidade que havia no norte da África e ainda um pouco no sul da Europa começa a ser desafiada por uma nova ameaça. É o Islão, que começa ali final do século V e no VI a ganhar força e no VII varre pela Europa e a vitalidade da igreja vai aparecer no norte da Europa. E do norte da Europa, depois de um século e meio, ela começa a se mover para as Ilhas Britânicas, e das Ilhas Britânicas atravessa o oceano, e a grande força evangelical vai surgir. É na herança dos puritanos, do mundo anglo-saxão. E aí vai ser nos Estados Unidos que nós vamos ver um grande movimento missionário, do qual decorremos até nós aqui como instituição. E a vitalidade lá move pessoas ao redor do mundo. Um homem como Simonton, ouvindo as aulas de teologia sistemática de Charles Hodge, se sente vocacionado e chamado para ir para o campo missionário evangelizar diferentes nações. E durante o tempo em que eles celebravam e olhavam para fora, eles experimentaram grande vitalidade. Hoje em dia, tristemente, a gente começa a ouvir as notícias das igrejas que são colocadas à venda na Europa, onde a cristandade parece estar em grande declínio, e igrejas que são vendidas para se fazer bar, para se fazer boate, para se fazer outras coisas. Ontem eu vi um anúncio de uma igreja à venda no Canadá. O templo de uma igreja à venda, porque a igreja fechou e colocou à venda o seu prédio, o seu patrimônio. Hoje existe um declínio lá na América do Norte. Um pouco, não é tão grande quanto alguns querem dizer, mas existe. Mas especialmente na Europa, no norte da Europa, denominações lutando para preservar a sua vitalidade. E a vitalidade do reino de Deus hoje
os movimentos mais fortes em termos missionários, até mesmo em termos de produção teológica, em termos de vitalidade, de movimento mesmo. Há um movimento claramente marcado na direção do Cone Sul, da América, da África e da Ásia. E aí vem o meu desafio. Nós somos frutos de um momento no qual Deus abençoou com grande vitalidade os nossos pais americanos. Jesus ensinou para os seus conterrâneos: se você perde a oportunidade de celebrar com todo o coração as bodas do meu filho, cuidado, porque outros vão ser convidados. Não é a ameaça que diz: eu tiro de vocês a salvação. Porque na parábola eu tiro o convite, mas de fato o padrão de Deus, lembra que eu disse que a parábola você não faz a equivalência de todo o pontinho? O padrão de Deus é que ele sempre deixa um remanescente fiel em todo lugar. Mas a tendência geral que a gente vê é essa. E aí vem a grande pergunta. A gente não sabe quanto tempo a festa está sendo por essas bandas. A gente sabe, tem todas as evidências de que está. De que esse é um momento bom, de que estamos vendo o fruto de bênçãos e as bênçãos de coisas que foram plantadas no decorrer de muito tempo. Esse é um momento no Mackenzie onde nós temos tudo para celebrar a Deus, porque este quase 1 século e meio, e o ano que vem será um ano inteiro de celebrações dos 150 anos. E talvez aqui nessa mensagem dos 149 fique esse desafio meu, que estejamos preparados para celebrar com consciência, lembrando que a festa do Mackenzie apenas é a festa do Mackenzie na superfície, porque em nossos corações ela é uma extensão da festa das bodas do Filho do nosso Rei, que é o momento de união da igreja com Cristo, que é a celebração daquilo que recebemos por intermédio de Cristo, e as bênçãos que isso produz para todos ao nosso redor. Até aqueles que porventura nunca estejam na família, mas se beneficiam com o convite para a celebração da festa do nosso Rei. E aí, nesse sentido, vem também o desafio que é para todos nós que fazemos parte da igreja. Nos lembremos que o reino é de Cristo. Ele não é nosso do ponto de vista individual ou institucional. Nós precisamos zelar e ter certeza que recebemos de bom grado e celebramos o nosso noivo. Para que porventura, esquecendo disso, não percamos a alegria desse grande e maravilhoso banquete como igreja. E esse momento de oportunidade tão especial. Aí vem a pergunta, mas não é forçado falar só em festa, festa, festa? Afinal de contas, como dizia o velho Vadislau, meu avô, a vida é luta, luta renhida, viver é lutar, a vida é um combate que os fracos abate, mas os fortes só pode exaltar. Eu não acho. Eu acho que a Bíblia diz que não era para ser assim. Essa é a realidade de um mundo em desordem, que está sendo redimido à medida que Deus traz todas as coisas debaixo dos pés do seu Filho, que há de renovar todas as coisas. Porque a realidade maior é que Deus nos chama para a festa, para celebrá-lo, em grata e súplice adoração. Amém.
ficar todos de pé. Ô Pai, nós te agradecemos por 149 anos do Mackenzie, agradecemos por esse momento de louvor, de glória diante do Senhor. É o momento, ó Pai, de uma festa tão especial. Nos preparamos também para a grande festa, quando estaremos eternamente na Tua presença. Quando o Senhor nos convida, o Senhor nos veste com a veste nupcial, que é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. O Senhor nos dirige, ó Pai, as nossas vidas para que, de fato, nós sejamos dignos de estar diante do Senhor. Derrama sobre nós a bênção, orienta-nos, e nós te agradecemos, ó Pai, por esta festa de gratidão diante do Senhor, dos 149 anos do Mackenzie. Iniciamos, ó Pai, a caminhada para os 150 anos, quando essa história registra tantas coisas grandiosas que o Senhor fez por essa instituição. E nós somos gratos, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te bendizemos. E em nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. E agora, amados, e de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito esteja com todo o povo de Deus, com toda a família do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nós agradecemos a presença de todos nesse momento significativo na vida da nossa instituição, nesse culto de gratidão a Deus pelos 149 anos do Mackenzie, e os colaboradores já sabem que, por liberalidade da diretoria executiva, não teremos expediente a partir do término deste culto.
todos estão aqui de forma espontânea e graciosa, o que muito nos alegra. Nós temos muitos convidados presentes. Eu registro o nome do reverendo Ernie Shelbert, da Sociedade Bíblica do Brasil, e ao cumprimentá-lo, eu faço, cumprimentando as demais autoridades civis aqui conosco presentes. Nós temos também, como representando as autoridades militares, eu nomino o brigadeiro José Madureira, do Comando Geral de Apoio Aeronáutico. Neste momento, neste culto de gratidão, ele também representa o Tenente Brigadeiro do Ar, Paulo João Crulli. E nós somos extremamente gratos pela disposição de cada um estar conosco nessa manhã. Somos gratos a Deus pela vida do nosso Conselho Deliberativo, na pessoa do Dr. Ézio Maciel, que o preside, sempre dando a orientação segura, o prumo adequado para as ações da diretoria executiva e de todas as nossas mantidas. Ao reverendo Roberto e reverendo Juarez, presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana e secretário executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, também membros do Conselho de Curadores e do Conselho Deliberativo, pela parceria constante, pelas orações e pela sempre disposição em ajudar em toda e qualquer situação que nós levamos a eles. A todos aqui desejamos um excelente final de dia, uma excelente tarde, um excelente almoço em companhia dos colegas ou dos familiares, e que seja um dia marcante na vida de todos. E em gratidão a Deus pela vida da nossa instituição, com mais um ano que ela completa. E muito obrigado.